Opa, tudo bem? Thales Jordan do Desvendando Exatas aqui. O vídeo de hoje vai ser bem curtinho. A gente vai obter a equação da reta tangente ao gráfico de uma função ou a uma curva em um ponto específico. A gente está dando continuidade aqui ao nosso vídeo anterior, né, que a gente demonstrou que a derivada, além de ser a taxa de variação instantânea de uma função no ponto, também representa a inclinação da reta tangente. Então, basicamente, né, a gente utilizou no vídeo anterior a ideia de que as retas secantes elas se aproximam da reta tangente. Belezinha? Então bora lá para essa aplicação, sem mais delongas, né? Mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar com cada vez mais pessoas. Bora pro vídeo. Ok, gente, vamos aqui obter a equação da reta tangente ao gráfico ou à curva aqui, f de x igual a raiz de x, né? Então, basicamente, a gente quer fazer isso no ponto x0 igual a 9. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é o seguinte, né? Se x0 é igual a 9, quem é o f de x0, né? Então, f de x0 igual a 9 é igual a raiz quadrada de 9, porque a gente está falando de raiz de x, né? Então, a raiz de 9 vale 3. Então, isso significa que a gente está querendo calcular no ponto, né? No ponto P0, que vale x0, f de x0, que é igual a 9, 3. Então, esse aqui é o par ordenado. Beleza. Então, queremos obter, né? Queremos obter y igual a g de x. Lembrando, né, que a gente aqui tem f de x como sendo raiz de x. E a equação da reta vai ser um g de x qualquer. Olha a questão da notação, né? Então, a gente quer um y igual a g de x, tal que y menos y0 é igual a um m, que é o coeficiente angular, vezes x menos x0. Só que a gente viu no vídeo anterior que o coeficiente angular da reta tangente é basicamente a derivada. Então, isso implica que a gente vai ter y menos y0 igual a derivada no ponto x0 vezes o x menos o x0. Ou seja, aqui a gente tem aquele problema clássico para determinação de retas, né? A gente tem um ponto conhecido e a gente vai determinar o coeficiente angular por meio do cálculo da derivada. Portanto, né, então a gente vai aqui obter a derivada, a gente vai fazer o seguinte, ó, f' de x0 vai ser igual ao limite. Agora, qual dos limites que a gente adota? Com h tendendo a 0 ou x tendendo a x0? Conforme eu havia comentado no vídeo anterior que está aí na descrição, quando a gente quer calcular a equação da reta tangente, eu costumo utilizar, né, essa notação com x tendendo a x0, até mesmo por lembrar a própria inclinação, o próprio coeficiente angular, né, o ΔY sobre ΔX. Mas você pode utilizar qualquer um dos métodos. O resultado vai ser o mesmo, tá? Então vamos aqui fazer limite com x tendendo a x0 de f de x menos o f de x0, tudo isso por x menos x0. E aí eu sempre recomendo o seguinte, vamos fazer com um x0 genérico e depois a gente só substitui, até porque a gente já vai ter um resultado pronto aqui, né? Depois é muito fácil a gente substituir os resultados. Então, o nosso f de x vale raiz de x, então em x0 vai ser raiz de x0. Portanto, aqui, né, o nosso limite com x tendendo a x0 de f de x, que é a raiz de x, menos f de x0, que é a raiz de x0, tudo isso por x menos x0. Aqui a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 envolvendo raízes, e a gente já sabe, né, que esse tipo de indeterminação a gente considera ali, a gente resolve, né, utilizando o conjugado. Então a gente multiplica toda essa fração aqui pelo conjugado do termo que tem raiz. Então, ao invés de ser raiz de x menos raiz de x0, a gente vai multiplicar por raiz de x mais raiz de x0, conjugado, em cima e embaixo. É como se a gente estivesse multiplicando por 1. Então, teremos aqui raiz de x mais raiz de x0, beleza, o conjugado, e a gente tem que fazer isso também no denominador, que é porque a gente está multiplicando por 1, né? Raiz de x mais raiz de x0. Beleza. Agora, olha só, a gente sempre vai buscar aqui fazer menos conta. O que a gente tem aqui, né? Raiz de x mais x0
vezes raiz de x menos x0 é como se a gente tivesse aqui, como não, a gente está fazendo uma diferença de quadrados. Por quê? Porque isso aqui é um a mais b que multiplica por um a menos b. E a gente sabe que a mais b vezes a menos b dá diferença de quadrados. Então, isso vai ser o limite com x tendendo a x0 de quem? Da raiz de x ao quadrado menos a raiz de x0 ao quadrado. Então, aqui a gente já evita conta de chuveirinho. A gente já consegue aqui, digamos assim, fazer mais rápido, né? Sem precisar ficar fazendo conta, até mesmo para não errar sinal. Beleza. No denominador, a gente simplesmente repete. Então, a gente vai ter ali o x menos x0 vezes raiz de x mais raiz de x0. Até agora, a gente não faz nada aqui. Agora, quando a gente faz raiz de x ao quadrado, dá o próprio x. Raiz de x0 ao quadrado dá o próprio x0, dá o próprio x0. Então, a gente vai ter um limite com x tendendo a x0, com x tendendo a x0, de x menos x0. X menos x0. No denominador, a gente também tem x menos x0. Ou seja, agora a gente vai conseguir cancelar essa parcela problemática, digamos assim, né? E aí vai sobrar o raiz de x mais raiz de x0 aqui. Beleza. Agora a gente pode cancelar o termo problemático. Vai sobrar então aqui o limite com x tendendo a x0 de 1 sobre raiz de x mais raiz de x0. Quando x tende a x0, né? Então aqui a gente vai ter raiz de x0 mais raiz de x0, que vai ser então 1 sobre 2 raiz de x0. Portanto, a derivada com x0 igual a 9 vai ser igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de 9. Raiz de 9 vale 3, então vai ficar 2 vezes 3, que vai dar 1/6. Ou seja, essa aqui é a nossa derivada, essa aqui é a nossa inclinação da reta tangente, é o nosso coeficiente angular da reta tangente. Belezinha? Agora, o que a gente quer? A gente quer obter a equação da reta. Então, a gente vai substituir isso na equação da reta. Então, temos que y menos o y0. Quem seria o nosso y0? Seria o 3 que está aqui em cima. Então, seria y menos 3. É igual ao coeficiente angular, que é o f' de x0, que vale 1/6, vezes o x menos o x0. E o nosso x0 vale 9. Então, x menos 9. Poderia terminar o problema aqui, mas a gente vai desenvolver um pouquinho, até porque a gente vai mostrar esse gráfico aqui no Excel, né? A gente vai utilizar o gráfico de f de x, vamos obter o gráfico de f de x, e vamos plotar também aquela reta tangente no ponto x0 igual a 9. Então, a gente vai passar o menos 3 para o outro lado, ele vai ficar com positivo, né? Mais 3, y igual a 3 mais 1/6, e aí aqui 1/6 ele vai multiplicar o chuveirinho, ele vai multiplicar tanto por x quanto por menos 9, então vai ficar 1/6 vezes x menos 9/6, porque mais com menos dá menos. Agora, 9/6 a gente pode simplificar por 3, vai dar 3/2, então isso implica que o nosso y vai ser x sobre 6 mais 3, que é esse primeiro 3 que está aqui, menos 3/2. Eu simplesmente simplifiquei o 9 por 3 e o 6 por 3. 3 menos 3/2, ou seja, é 3 menos 1,5, dá o próprio 3/2 ali. Então, a nossa equação da reta, y igual a g de x, vai ser quem? Vai ser x sobre 6 mais 3/2. Então, essa é a equação da reta tangente. E agora a gente vai fazer isso no Excel e veremos, né, que de fato ela tangencia o ponto x0 igual a 9. Bora lá. Ok, gente, para finalizar, vamos aqui obter, né, o gráfico de f de x como sendo raiz de x, está aqui já descrito, e a equação da reta tangente. A gente vai ver que no ponto x0 igual a 9, ela vai de fato tangenciar ali. Então, a gente vai considerar aqui o nosso x, né? Vamos começar em x igual a 0. Lembrando, como a gente tem raiz de x, né? Obviamente, o domínio aqui é sempre valores positivos, incluindo 0. X maior ou igual a 0. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, vamos começar com 0. Vamos colocar aqui o incremento de meio, né? Então, vai ser o anterior mais meio, beleza? E vamos fazer isso aqui
para, sei lá, vamos deixar aqui até 15, não, vamos fazer mais um pouquinho, até o 17 ali, por exemplo. Aí beleza, o f de x, a gente sabe que é simplesmente a raiz quadrada, e aí no Excel a gente tem a função raiz aqui, ó, que retorna a raiz quadrada de um número, raiz de x, beleza. Então a gente vai arrastar lá, né, no caso, até o ponto que a gente quis ali, que era o x igual a 17. Agora, a gente vai obter aqui o nosso y igual ao g de x, né? Lembrando que a notação é importante. Y igual a g de x. E a gente vai utilizar a equação da reta que nós obtivemos ali analiticamente, que vai ser igual, né? Então, a x sobre 6, o coeficiente angular aqui está fixo, né? E o nosso coeficiente linear aqui, 3/2. Então, vai ser x sobre 6 mais 3/2. E aí, arrastando, a gente vai ter o resultado ali daquela reta, né? Em todo esse domínio aqui, a gente está considerando o mesmo domínio. Primeiro, a gente vai plotar aqui o gráfico, né? De x e f de x. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos aqui em inserir gráficos recomendados. Pegamos aqui a função contínua e aí a gente chega no nosso gráfico aqui, a curva que representa f de x igual a raiz de x. Já temos aqui a função, o gráfico pronto, não precisamos mais ali da cola. Pronto, tá bonitão aqui. Agora a gente vai inserir, né? A gente vai em selecionar dados. Vamos adicionar ali só os dados da reta, considerando o mesmo domínio. E aí aqui a gente vai, né, obter exatamente ali a reta que passa pelo x0 igual a 9. Vamos ver. Aí aqui a gente troca o gráfico e aí a gente vai obter certinho. Olha só que bonitão. Olha aqui, ó. Então perceba que aqui a gente está considerando uma reta, né, que está passando ali por vários pontos que não tocam o gráfico, mas exatamente no x0 igual a 9, né? Vou até desenhar aqui para você. Você vai ver que no x0 igual a 9, a gente vai ter mais ou menos ali essa tangência, né? Ou seja, esse ponto em que a reta está tocando a curva ali. Belezinha? Tranquilo, né, gente? Perceba que aqui a gente resolve utilizando, né, a forma ali com x tendendo a x0, porque a gente quer calcular em um ponto específico. Mas você poderia utilizar a outra forma. A gente vai fazer outros vídeos aí calculando limite e a gente vai perceber que não vai mudar nada. A forma de resolver muda um pouquinho. Você vai ter que utilizar técnicas de algebrismo diferentes. Porém, a gente vai sempre ter ali uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 que tem que ser resolvido. Nesse caso aqui, como envolvia uma raiz quadrada, a gente foi para a técnica do conjugado. Mas, de forma geral, bem fácil, bem tranquilo resolver esse tipo de problema. E aí depois, né, a gente obteve ali a equação da reta tangente, depois a gente foi no Excel, fizemos o gráfico e a gente percebe que de fato existe ali aquele tangenciamento no ponto x0 igual a 9. Tranquilão? Espero que esse exemplo possa ter te ajudado, por exemplo, aí para uma prova, possa ter te ajudado a esclarecer melhor essa segunda definição de derivada, que é a inclinação da reta tangente. Belezinha? Tamo junto nessa jornada. Tchau, tchau.